Gênio, gênio, gênio. Hugo é gênio, cara. É como poesia. Hugo em campo é só alegria. E mais uma vez nós estamos nas quartas, fiel. Mais uma decisão aí que o Corinthians tá brigando nas cabeças. Nas quartas da Copa do Brasil, nas quartas da Sul-Americana. E não pode faltar emoção, cara. Corinthians é isso. Que graça teria classificar vencendo os 2 jogos? Nenhuma, cara. Seria sem graça, né? Precisa ter história pra contar. No segundo tempo mesmo, eu confesso, eu já tava morrendo de sono. Torcendo pra ou acabar o jogo logo ou pra ter pênaltis, né? Brincadeiras à parte. Óbvio que eu não queria pênalti, né? Mas quem fez o roteiro desse jogo queria. E tava muito afim de consagrar o Hugo, cara. Transformou ele num protagonista de uma história que nem ele sabe que tá sendo contada. Porque pro cara pegar 3 pênaltis seguidos numa decisão que já tava praticamente definida, só pode ser obra do destino. Na moral, fiel, na hora que eu vi o Rian indo bater um pênalti, ali eu vi o cara azedar, cara. Acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Pô, Rian, moleque mal consegue tocar na bola sem se atrapalhar, foi bater um pênalti naquela altura do jogo. E outra, Gustavo Henrique também. Quem é que tava escolhendo assim, né? Não que ele tenha errado, mas não é o jogador perfeito pra isso. Você tinha um Bidu, você tinha um Kaká, tinha Mateuzinho. Mas assim, fiel, o Hugo não só trabalhou o suficiente pra classificar o Corinthians, como pra ser comprado também. Literalmente, cara, só nessa classificação, o Timão ganhou aí $900 mil como premiação. E o pacote completo do Hugo, envolvendo aí o valor do empréstimo e mais a opção de compra, é de €1 milhão. Ou seja, se eu sou o presidente, se eu sou o Augusto Melo, eu esqueço o bicho, pego esse dinheiro e guardo pra comprar o Hugo, que mais tarde eu vou falar sobre ele. Enfim, Hugo à parte, né, poderia ficar aqui horas e horas falando o quanto esse cara é importante, o quanto ele chegou, vestiu a camisa e se identificou, mas como todo mundo já está falando sobre isso, pra não ficar muito cansativo, eu vou falar de outros assuntos, tá? Assim, foi emocionante, foi gostoso o final, mas não dá pra chegar onde chegou, né, fiel? Não dá pra você sair na frente 2 vezes e terminar nos pênaltis. Cara, é só mais uma prova que esse time ainda tem muito pra evoluir, tanto mentalmente quanto fisicamente. Pô, segundo tempo, esqueceram de jogar bola, sentaram em cima do resultado igual fizeram no primeiro jogo e deram sopa pro azar. Ficaram só esperando tomar a virada pra reagir, tanto que quando toma um empate, você vê que a postura ainda é a mesma. Pô, tomamos um gol, mas vamos continuar aqui do jeito que tá, dá pra classificar dessa forma. E aí tomaram o segundo. Então você vê, não era cansaço, tanto que depois toma o gol, em seguida, assim, no lance seguinte, o André Ramalho já tava indo pra frente, né, quase como atacante, quase faz um golaço. Mas assim, nitidamente faltou o tal instinto copeiro que o Ramon falou na coletiva, de você saber administrar o resultado por 2 gols de diferença. Inclusive, era jogo pra mais de 1-0, o Corinthians estava bem na partida, tinha totais condições de ampliar aquele placar e ficar ainda mais confortável, né? Pô, com 1-0 já tava fazendo cera, como se já fosse o bastante, mas não é, cara, contra um time contra o do Bragantino, você não pode subestimar em nenhum momento. E honestamente falando, eu achei o primeiro tempo de ontem melhor do que o primeiro jogo na semana passada, porque apesar de ter tido menos chances claras, né, claras igual aquela do Pedro Raul, enfim, a envolvência que o Milho tava apresentando, eu nunca tinha visto até hoje. Pô, Coronado e Garro, que foram uma surpresa na escalação, é uma dupla que todo mundo tá ansioso pra ver alguma coisa desde que chegaram, e ontem que saiu, dá pra ver que eles se entendem, que eles se procuram em campo, porque sabem na qualidade que tem, tanto que tem uma hora que o Garro faz ali uma tabelinha com o Fagner, que o Coronado rouba a bola do Garro e entra na área, né, só faltou a qualidade ali pra fazer o gol, mas é o típico lance que se fosse qualquer outro, o Garro não teria deixado como ele deixou pro Coronado. E o Bidu então, né, cara, certamente o melhor jogo dele em anos, o que me faz até pensar se ele realmente é um lateral e não um meia que joga aberto, porque tem muita qualidade, ele trata muito bem a bola, só é meio boa às vezes, né, a falta de cognição ainda é visível, mas ele sabe jogar, cara, e como a gente sempre falou aqui, ele não pode passar tanto tempo no banco pro Hugo, com todo respeito, mas não é uma discrepância tão grande pra ele ser reserva absoluto como era lá atrás. Então, pra mim, titular indiscutível até quando voltar a jogar aquela bolinha que jogava no ano passado. Enfim, fiel, mais um daqueles jogos que nunca é um 10. Podia ser menos dramático, poderia ser menos emocionante, mas como o destino reservou algo melhor pra gente e pro Hugo também, não tem por que reclamar tanto, tá? Vivo nas 2 Copas, lutando no Brasileiro e falar pra vocês, tá, fiel? O fim do ano promete, tá? Promete e muito. Bom, não tem como deixar de falar do que aconteceu antes do jogo também, que foi o sorteio da Copa do Brasil. Vou até falar brevemente sobre isso para não encher muito. Mas demos sorte, né? Acredito que da mesma forma que o corintiano tá aliviado, essa é a palavra que define melhor, tá? De ter pegado o Juventude, digamos que eles não só gostaram mais porque não foi o Vasco, mas para eles também foi a melhor opção dentre as que eles tinham no momento. Ainda mais num cenário onde o Corinthians briga para não cair, porque a gente sabe que nas Copas é diferente, o futebol não é o mesmo do Brasileirão.
Enfim, tenho pra mim que é um confronto equilibrado, sejamos justos, tá? Não vou levar o peso da camisa em consideração. O momento hoje é bem parecido, apesar do Corinthians se sobressair um pouco mais, e por isso acho que vai pesar mais quem vai decidir em casa, que por sorte e até nisso seremos nós, tá? Felizmente não vamos sofrer no Alfredo Jaconi, que em termos nacional é como se fosse a Bolívia na América do Sul, né? Tipo um time que vai jogar em La Paz vai sofrer na Bolívia, é bem difícil jogar lá, então digamos que por causa disso também o Corinthians tem a obrigação moral de ir para essa semifinal, que só para finalizar, tá, não é das mais fáceis. Até acredito que se o Bahia passar, dá para sonhar um pouco mais, mas isso a gente deixa para depois, né? Deixa para uma outra hora, porque até lá tem muito chão. Semana que vem já teremos aí o primeiro jogo e lá pro dia 12 de setembro a volta em Itaquera. Então realmente tem muito chão, fechou? Bom, e com essa saída do zagueiro Choca da base e esse afastamento do Caetano, que saindo ou não vai jogar tão cedo, o Corinthians resolveu ir atrás de mais um zagueiro para fechar bem essa janela de transferências e ficar com o elenco completo pro resto do ano, que no caso é o Luizão, revelado pelo São Paulo, atualmente no West Ham, na Inglaterra, e que teria sido procurado pela diretoria para um empréstimo de uma temporada, ou melhor, de um ano, com opção de compra na casa dos 3 milhões de euros. E até então, fiel, segundo Bruno Andrade, a única divergência nesse acordo seria basicamente os valores da cláusula, onde os ingleses pedem 5 milhões de euros e o Timão oferece 3. Mas detalhe, é uma cláusula opcional, não é obrigatório. Se esse for mesmo o problema, não tem por que não aceitar. Não quer dizer que vai ter que pagar, né? Só que tem que estar lá no contrato caso queira pagar lá na frente. Aliás, ele já vem com a tendência de voltar no ano que vem. É sempre assim, no empréstimo você quer o cara por um ano e se por acaso vier a vontade de comprá-lo ao final do contrato, aí você vai lá e paga, mas são casos raríssimos. Então, não entendo essa demora para finalizar o acordo se esse for mesmo o único problema, e imagino até que nos próximos dias a contratação será anunciada. E só alguns detalhes, fiel, esse Luizão tem 22 anos, se transferiu para lá no comecinho do ano passado, e não vou nem dizer que ele flopou na Europa, que não deu certo por lá, mas é a típica contratação que o europeu faz para garantir que ninguém mais vai fazer. Daí, como ainda não está maduro o suficiente, empresta até dar um caldo. O lance é, fiel, não vem para jogar também, tá? No máximo para compor elenco e brigar pela posição, mas eu acredito que a zaga, por maiores eficiências que tenha, vai ser Félix, Kaká e Ramalho até o fim da temporada. E é isso, Luizão na mira, e em breve trarei mais atualizações, certo? Unanimidade depois de ontem, fiel, a compra do Hugo, que todo mundo estava pedindo para ser feito ainda hoje, ontem se pudesse, já pagava ali com a premiação da Sul-Americana, infelizmente não vai rolar tão cedo, tá? Até se falou bastante no Portal UOL que o presidente ia pagar multa tal dia, depois que ia pagar na semana que vem, ficou enrolando e não pagou até agora, mas fato é que isso só vai poder acontecer depois do dia 1º de outubro, já que segundo o Portal Meu Timão, fiel, tem uma linha no contrato que diz que a opção de compra só poderá ser exercida a partir desse dia, tá? Acreditem se quiser, mas alguém foi lá, pensou em colocar uma cláusula para prevenir a compra do Hugo para somente depois do jogo contra o Flamengo. Também não sei se foi pensando nisso, mas casou de ser. E agora é esperar, fazer o quê? Não tem muito para onde correr. Inclusive, na matéria do Meu Timão até disse que o Corinthians pode pagar a multa pro Hugo jogar contra o seu time no dia 1º de setembro. Mas mesmo que seja ali, fiel, 500 mil reais, eu não acho que vale a pena pagar não, tá? Melhor economizar dinheiro, confiar no Donelli e seja como Deus quiser, porque 500 pau para um jogo só, eu imagino que seja necessário. Então, fiel, é isso de todo por jeito, hoje. a E cláusula antes de só vocês lá saírem tá do tudo, vídeo, não certo? se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! I just want to look like